Ele tira a condenação da culpa lúcida e deliberada, tanto quanto ele tira a condenação e a culpa da pulsão não compreendida. Eu sou perdoado e estou perdoado em Cristo daquilo que eu delibero fazer, acerca do que me arrependo, mudo de mente, volto atrás e corrijo o meu caminho, tanto quanto sou perdoado em Cristo das coisas que não foram evocadas por mim, mas que se manifestam contra aquilo que eu aprovo, como expressão amoral e imoral do meu inconsciente, que aqui é chamado de pecado que reside em mim. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus viveu consciente e inconscientemente a vida de um humano sadio. A única mente sadia é a mente de Cristo, para a qual eu sou chamado a absorvê-la e viver nela e andar segundo ele andou, mas eu não conseguirei jamais por mim mesmo, a menos que eu reconheça essa minha esquizofrenia primal, a menos que eu reconheça que a minha não solução foi vivida e solucionada por Jesus, e a menos que eu reconheça que o fato de que ele viveu a saúde humana e a integridade humana e a harmonia humana por inteiro, que ele é o homem dos homens, aquele em quem o Pai tem todo o prazer, ele é a melodia do universo, em coerência absoluta, e eu reconheça que ele, sendo isso, levou sobre si o que em mim é insuportável e em você também, e removeu o peso da condenação. Já não há condenação. Eu sou quem eu sou. Não necessariamente eu já melhorei em tudo, mas eu não tenho condenação nenhuma pesando sobre mim. Eu estou absolvido. E a maravilha é essa. É só quando você se sabe totalmente absolvido, sem condenação, tetelestai, está pago, está consumado, não tem mais culpa. O escrito de dívida que havia contra nós e que constava de mandamentos quebrados o tempo todo, tudo isso foi removido inteiramente, encravado na cruz. E todo o processo acusatório foi rasgado, de modo que sem condenação, sem a culpa da condenação, as pulsões incontroláveis do meu ser começam a diminuir. E o poder lúcido do meu consciente, que escolhe todo dia a lei da vida, o Evangelho em Cristo, vai apaziguando esse oceano angustioso do meu inconsciente, que é tanto mais angustioso quanto mais culpado seja, quanto mais introjete a culpa sem cura. Mas em Cristo Jesus ele retira a culpa lúcida e a culpa inconsciente, perdoa o ser consciente arrependido e perdoa o ente profundo inconsciente que nem se compreende, mas que agora, não importando o que dele ecloda, já eclode perdoado. E quando esse perdão é crido e absorvido, paradoxalmente isso não produz um libertino, não produz um ser entregue à maldade, ao contrário,
estranha e paradoxalmente, a escolha consciente do ente perdoado, que se sabe perdoado, completamente, totalmente, definitivamente perdoado, começa a transmitir pacificação para o coração. E toda vez que a manifestação de todas essas explosões acontecem, eu lido com elas não como alguém que sofre eternamente delas, mas eu digo, teus dias já estão contados, porque teu poder já foi liquidado na cruz. Então, eu esqueço. Eu aprendo o que me habita. Eu entro no labirinto de creta do meu ser, olho na cara do bicho e vejo que ele perdeu o chifre, a força e o poder. E que ele vai ficando cada vez mais destituído. Quanto menos medo eu tenho, quanto menos culpa eu carrego, quanto menos dívida eu acho que ainda contraio em relação a ele, e quando eu admito que está tudo resolvido e pago e solucionado em Jesus, o que é estranho e que nenhuma psicologia humana alcança, a menos que alcance pela fé, a menos que haja alguém que perdoe o teu pecado. E é o que a psicologia não tem, é alguém que perdoe o teu pecado de cima para baixo, na vertical absoluta, e que traspasse o teu ser até a mais profunda interioridade e declare no Hades do inferno do teu ser, na angústia das tuas prisões, que está tudo consumado, declarado e perdoado. Aí, não havendo mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, começa a surgir um novo pendor, como Paulo diz. A lei do Espírito da vida em Cristo, a lei do Evangelho, a lei do amor, a lei do perdão, te livrou da lei da culpa, do pecado, da morte. Você está livre disso, está consumado. Porque a lei nunca poderia realizar essa pacificação em ti, porque ela suscita apenas a tua culpa e o pior de ti. Prova a tua inadequação para Deus e para a vida. Mas agora, livre de toda a culpa, consciente e inconsciente, surge uma nova inclinação, uma nova cogitação. Surge sem nenhum constrangimento um desejo certo de que não é um sacrifício inclinar-me na direção do que é bom, justo e verdadeiro. Não. Não há nenhuma penosidade. O que há é uma alegria privilegiada. E eu vou me inclinando dia a dia para o Espírito de Deus, para o Espírito de Cristo, para o Evangelho, para as coisas do Espírito, que são as coisas do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da bondade, da mansidão, da justiça, do domínio próprio. Vou me inclinando todo dia na direção do que o Evangelho chama de vida de Deus para o homem. Porque o pendor da minha carne, do mamífero, do animal, do Homo sapiens, dá para a morte, para o ódio, para a briga, para a competição, para a disputa. Mas quando o perdão me alcança e o medo se vai, e eu já não tento mais me auto-justificar pela força da minha mentirosa obediência, mas eu creio que Cristo obedeceu tudo por mim e que a minha não solução está nele solucionada, surge em mim esse pendor para o Espírito.
pendor para a eternidade, pendor para o melhor de mim em mim, para o melhor de Deus em mim, para a minha melhor possibilidade humana. É por isso que se tem que dizer que quem existe privilegiando o animal, a carne, o mamífero, o predador, a raiva, o orgulho, a soberba, a arrogância desse predador pseudo-inteligente, esse pendor é inimigo de Deus, é inimigo da bondade de Deus, porque não se submete à lei do amor. É por isso que se diz que aqueles que vivem para satisfazer o apetite da carne, do orgulho, da guerra, do não perdão, da soberba, da arrogância. Os que estão na carne, isso é viver na carne, não podem agradar a Deus. Não dá para você agradar a Deus vivendo assim. No entanto, olhe para mim. Paulo diz, vós não estáis mais na carne. Vocês em Cristo transcendem o mamífero. Em Cristo vocês transcendem o mamífero. Vós, porém, não estáis na carne, mas sim no Espírito de Cristo, nas escolhas da vida eterna, nas escolhas do homem absoluto, que é Cristo Jesus, o Filho do homem. Se de fato o Espírito de Cristo, o Evangelho de Cristo, o consentimento de Cristo, o desejo de privilegiar a vontade de Cristo habita em vós, se é assim, vocês vão começar a experimentar um desenvolvimento e um poder, tanto sobre o pecado que se delibera, que já não se quererá mais deliberá-lo, como em relação à explosão do inconsciente, que muitas vezes nos destrói. Deixa eu te dizer uma coisa concluindo. O mundo inteiro obedece o inconsciente o tempo todo. Até aquelas que a gente pensa que são as nossas decisões mais conscientes não são. Você coloca uma lógica funcional para explicar sua decisão supostamente consciente, mas que foi provocada a partir do pecado que te habita. A inveja, a raiva, o orgulho, a cobiça, a ingratidão, a posse do que não é seu, o roubo, o furto, o falso testemunho, as fake news, as fofocas que brotam, que destroem o mundo, que acabam com existências, que provocam guerras. São palavras ditas com aparente funcionalidade e lógica política, por exemplo, mas faladas por um ente torpe, que está exercendo aquele poder sobre uma impotência enorme, às vezes sexual, fragilidade conjugal, certeza de menos inteligência do que os seus serviçais, vontade de se impor, orgulho maldito, perverso, vaidade maligna. E tudo isso é a propulsão para a qual se arranjam justificações, pseudo-funcionalidades, mas o mundo inteiro jaz no maligno, porque o mundo jaz na pulsão da morte. Em Cristo, todavia, eu não estou absolutamente curado disso,
mas dia a dia pendo numa diversão infinitamente melhor e superior, porque eu não tenho mais culpa, não tenho condenação, não há mais nenhum pecado de juízo sobre mim, eu sou perdoado, estou livre, não tenho que lidar com a culpa. Quanto mais eu brigo com a culpa, mais o pecado cresce em mim. Quanto mais a culpa é abolida, o pecado perde o argumento e a graça de Deus se desenvolve em mim, provocando um pendor para a vida e que vai crescer, 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 crescer até o dia em que eu tome posse definitiva da minha vocação. Tá? Olha bem para minha cara. A minha vocação é ser Jesus. A minha vocação é ser glorificado, cristificado em Deus, eternamente. Esse é o desenvolvimento crescente da minha salvação. E não se esqueça que a palavra salvação, no Novo Testamento, é equivalente à palavra saúde. Saúde, saúde humana, saúde mental, saúde de caráter, saúde emocional. Quanto mais essa graça vai se desenvolvendo, mais chance de que eu experimente saúde, e a saúde dá o fruto do amor. Não é de braços fortes, capacidade de QI, nem tampouco de soluções funcionais. Todas essas coisas que são boas e são parte da nossa saúde orgânica não valem nada se eu não for habitado pela saúde do amor, da compaixão, da misericórdia, da fidelidade, da verdade, da alegria e do domínio próprio. Coisas contra as quais não há lei. Senhor Jesus, ativa essa consciência em nós. Ativa essa consciência em nós. É o que eu te imploro agora. A tua palavra não podia ter sido mais nítida. Essa é a psicologia perene e eterna. Aplica essa percepção, essa consciência, essa revelação e ativa essa compreensão como prática do bem e como pacificação na fé. É o que eu te peço. Em teu nome, Jesus. Amém.